Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aí, seja bem-vindo ao podcast Desopilando. Eu sou Matheus Breyer, esse é o meu podcast, onde eu faço reflexões, onde eu fico divagando pelo mundo, né, pelas coisas que acontecem por aí e acabo também aliviando um pouco a minha ansiedade, a minha solidão nesse período de quarentena por estar longe dos palcos, por não estar fazendo show, por mais um monte de coisa. Eu acabo vindo aqui desabafar, falar um pouco da minha vida para vocês. E essa experiência é muito bacana, muito boa. Eu agradeço a todo mundo que escuta, a galera que acompanha, que vem lá, dá um feedback, me manda uma mensagem, né? Eu fico bem feliz com isso mesmo. Se tu escuta e gosta, faz uma interação lá comigo. Eu estou sempre aberto a sugestões, eu estou sempre aberto a críticas, a qualquer coisa. Faz uma interação lá e a gente troca uma ideia. Primeiro eu tenho que começar, né, falando do porquê que nas últimas semanas não teve nenhum episódio do podcast aqui. A galera que me acompanha sabe que eu lancei 2 semanas atrás um podcast do Grêmio, um podcast de humor sobre o Grêmio. Então, se tu escuta esse podcast e é gremista, procura lá. O nome do podcast é Confio no Meu Grêmio, tá? Tá lá no Spotify, no YouTube e outras plataformas. E esse era um projeto que eu já queria tirar do papel há muito tempo, assim. Na verdade, antes mesmo de criar o Desopilando, eu tinha criado um podcast do Grêmio. Só que como veio a pandemia e o futebol ficou parado, né? Não tinha previsão de volta. Eu achei que não era o timing certo, né? O momento certo para abrir um podcast sobre o Grêmio e de humor ainda. Tava todo mundo naquela vibe de pandemia, né? Aquela coisa, todo mundo preocupado com seu emprego, preocupado com saúde, né? Enfim, aquele período de março, abril do ano passado. E aí eu acabei deletando, eu tinha criado já o podcast, teria outro nome, seria uma outra ideia. E aí, mas sempre fiquei com aquela coisa na cabeça, assim, cara, tenho que fazer um conteúdo do Grêmio, da forma como eu gosto, eu curto pra caralho podcast, então tem que ser alguma coisa assim, e fiquei matutando nos últimos meses, até que eu cheguei a uma ideia de um formato, e comecei a trabalhar para tirar ele do papel no último mês. Então eu tive que deixar um pouquinho de lado o Desopilando aqui. E também não sei certinho se eu vou conseguir trazer o Desopilando uma vez por semana. Talvez eu faça episódios quinzenais, não sei. Eu vou tentar levar as duas coisas juntos. Ou também uma coisa que eu pensei era fazer episódios um pouco mais curtos, né? A minha ideia era fazer assim, sempre podcast de até 30 minutos. Mas eu tenho um problema que eu gosto de falar, eu falo demais. Então aí eu começo aqui a falar, por exemplo, agora aqui, eu já estou enrolando já vários minutos só numa introdução, eu quero contar as coisas da minha vida. E aí eu vejo o que eu separei para falar e daí eu começo a falar o que tá ali para eu falar, eu começo a entrar nas notícias e quando vê, eu já tenho 1 hora de gravação, aí eu começo a cortar algumas coisas e tal. Mas talvez eu faça isso, eu faça alguns episódios mais curtos, ou alguns episódios onde eu vou apenas abrir aqui e trocar uma ideia rápida falando de acontecimentos da semana, de notícias da semana. Eu tô ainda pensando exatamente como eu vou fazer, tá? Mas o podcast vai continuar porque eu gosto pra caramba de gravar o Desopilando. Eu tenho inclusive uma gravação já de bate-papo, que é uma coisa que eu quero implantar e trazer aqui também. Quero conversar com bastante gente. E a pandemia tem atrapalhado nesse sentido também, né? A gente tem tido esse cuidado, mas com muita fé, em breve, as pessoas sendo vacinadas, né? Meus pais já tomaram a primeira dose da vacina, graças a Deus, já estão aí perto da segunda dose, e eu quero que isso passe logo, cara. Isso tem que passar logo, que todo mundo consiga se vacinar aí dentro dos próximos meses, né? Pela velocidade que nós estamos vacinando, vai demorar um pouquinho ainda, eu acho, né? Vai demorar um pouquinho, mas vamos lá que tudo vai dar certo. Então, dito isso aí, esse recado inicial de um cara que quer fazer um podcast curto, mas não consegue parar de falar,
Está no ar o Desopilando dessa semana. Hoje está um dia muito agradável aqui na cidade de Sapiranga. Tá uma temperatura boa, assim, tá um calorzinho durante o dia, mas tá fazendo aquelas noites boas para dormir, né? Essa época é muito boa, cara, muito boa. Esse período entre o verão e o inverno aqui, né? O outono é agradável demais, cara. É muito bom. Eu gosto pra caramba. Não sou fã de verão, não gosto muito. Gosto só quando eu tô na praia, mas como eu tô muito pouco na praia, acaba que eu fico sofrendo aqui em Sapiranga, que é uma cidade muito quente, muito abafada. Então eu gosto mais, acabo gostando mais dessas meia estações e do inverno. Mas tá muito legal, eu espero que continue assim. Semana que vem tem uma previsão de um friozinho chegando aí, muito bom. E eu queria também fazer um comentário sobre a notícia do Rodrigo Hilbert, né? Eu gravei uns programas aí um tempinho atrás, um programa, né, sobre ele. Não sei se foi o anterior a esse, se foi o 38 ou o 37. Um desses dois episódios aí, eu falei bastante sobre o Rodrigo Hilbert, até onde ele quer chegar, né? E muita gente deu risada, porque eu falei o quê? Que ele está evoluindo, ele começou cozinhando, ele começou a fabricar utensílios, que daqui a pouco ele vai estar construindo casa, ele vai estar reformando a casa das pessoas, entregando um prato. Ele vai lá de qual é o prato que tu mais gosta? Ah, eu gosto de lasanha, então eu vou construir uma casa para ti com uma lasanha dentro no primeiro dia. Tá? E eu fiz essas reflexões de que ele vai chegar a um ponto que talvez ele vai ter uma temporada onde ele vai construir um bairro, uma cidade talvez, porque ele é muito foda e ele quer sempre se superar, ele quer se distanciar do cidadão comum o máximo possível, né? Ele tem essa necessidade. E aí veio essa notícia de que ele construiu a capela que ele e a Fernanda Lima casaram. Então, é isso aí, gente. Ele tá nas construções, ele tá na obra, ele tá botando a mão na massa e vocês, enquanto vocês levam na brincadeira o que eu falo, tá? Não acreditam nas minhas ideias, ele tá aí, construindo pelo mundo. Uma coisa que eu queria falar hoje aqui com vocês, cara, que tá acontecendo comigo, eu não sei se acontece com vocês também. A gente tá tão nessa vibe a gente acabou botando isso, incorporando esse estilo, né, de vida, de lavar as mãos, cuidar para encostar nas coisas, usar máscara e tá sempre com esse cuidado, assim, né, que agora, quando eu vou olhar um filme ou uma série, às vezes me dá uma agonia, assim, quando começa a cena, chega as pessoas se cumprimentando e se abraçando e, sabe, o primeiro momento o cara pensa, como assim, cara? Vai saindo cumprimentando as pessoas? Vai passar um álcool na mão, olha só, o cara tá se arriscando. Daí eu me dou conta que, tipo, o filme foi gravado anos atrás, sabe, que não tem nada a ver. E cara, mas toda hora que eu tô olhando na TV, filme, série, me vem isso à cabeça. Aí eu fiquei pensando sobre isso, cara. Quantas produções ficaram paradas, né? Eu sou da área de shows, de eventos, né? As produções artísticas tudo paradas, né? Parece que algumas coisas que começaram a regravar foram com testes e coisa assim, né? Fizeram essa parada toda. Mas daqui a pouco, será que não era uma boa eles começarem... será que não era uma boa eles começarem a gravar os filmes e séries tudo usando máscara? Os artistas usando máscaras. Por que não? Para dar o exemplo, né? As pessoas se cumprimentando só com... Ô, quanto tempo não te vejo? Vai lá dar um soquinho com o cotovelo, assim, né? Por que não? E aí eu fiquei refletindo, se os caras fizessem esses filmes com os artistas usando máscaras, de repente daria para economizar na produção e principalmente no elenco, né? Porque, pensa comigo, eu quero fazer um filme aqui, eu vou produzir um filme e eu queria contratar o Selton Mello para ser o artista principal, tá? Exceto eu seja um cara muito fodão, que tem muito dinheiro, tem uma produtora muito grande, que captou bastante recurso com patrocinadores, isso e aquilo. Se eu sou esse cara, eu consigo contratar o Selton Mello, mas se eu hoje em dia eu não teria condição.
E aí eu poderia de repente contratar o nome Selton Mello e botava um outro cara usando a máscara. Ninguém ia saber que não é o Selton Mello que tá ali. Não acha? Inclusive o artista, isso abre um leque pro artista ganhar dinheiro. Porque tu vai ver assim, vamos supor, tu vai lá contratar o Selton Mello para um filme. Quanto é que é um cachê do Selton Mello para fazer um filme? Sei lá, R$1 milhão. Não sei, tô chutando por cima. Ele é um dos melhores, né? 1 milhão. Aí, de repente, o cara assim, o Selton, é o seguinte, cara, a gente, na verdade, queria, assim, tu só vai ter que ceder o teu nome. A gente vai botar lá Selton Mello, mas aí a gente arruma um outro cara, arruma um dublê, que vai cobrar, sei lá, 5 mil, 10 mil pra gravar as cenas. Aí, tu paga, em vez de pagar 1 milhão pro Selton Mello, tu paga, vamos supor, 50 mil pelo licenciamento do nome. Aí 50 mil, tu paga pro Selton e paga os 10 mil pro cara que vai atuar. E aí tu tá lá no teu filme, Selton Mello participou. E aí o Selton Mello faz as dublagens, entendeu? Da voz. Ou, né, tu vai ter que arrumar um imitador que faça aquela vozinha dele. Eu não sei por que eu tô aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo. É a coisa que tá acontecendo na minha cabeça. É muito importante. Eu não sei, tá? Eu não faço imitação do Selton Mello. Eu fiz agora só de cabeça, assim. Mas ou tu arruma um imitador, que no caso não vai ficar legal, mas ele mesmo pode fazer a dublagem na casa dele, tu entendeu? E põe lá um outro artista. Então tu põe todos os atores de máscara, aí tu vai lá e faz um puta de um elenco, só com dublê. Imagina que bacana. Vocês não acham que eu sou um cara visionário? Claro que eu sou. Mas eu não sei se eles vão fazer esse tipo de coisa. Agora, como é que seria também as cenas, né? Se eles estão usando máscara, eles não podem fazer certas coisas, né? Por exemplo, cenas de sexo teria que ser sem envolver beijo, né? Porque pode ter o ato, não é transmitido sexualmente o coronavírus, né? Mas é só não respirar um na cara do outro, né? Se estiver usando máscara, talvez não, não tenha perigo nenhum. Mas fica a reflexão aí pro mundo aí pra galera do cinema aí, tá? Outra coisa que eu queria falar rapidamente, que eu tô me divertindo pra caramba agora, que nós estamos já em 1 ano e pouco de pandemia e tá vindo a vacinação. Eu tô me divertindo demais vendo o vídeo da galera do negacionismo, aquela galera que... Eu nem digo assim, cara, nem todos são negacionistas, tá? Mas eles compraram um discurso, né, esse discurso de que vacina não presta, que não sei mais o que tem que desconfiar, que não dá para vacinar, que é só interesse comercial, que existe o remédio, né? Essas coisas todas. E essa galera agora tá tudo lá indo lá se vacinar, né? Todo mundo voltando atrás, não, né? A gente já vi vários vídeos do Bolsonaro falando quando é que eu falei mal da vacina. Aí os caras mostram lá um compilado de vídeos, né? Até recomendo para quem quiser acompanhar uma página Desmentindo o Bolsonaro. É extremamente divertido. Tem lá no Instagram. Eles pegam as frases dele de agora e puxam lá atrás. Que nem ele teve um dia que ele disse: quando é que eu quero que me mostrem um vídeo que eu falei que o coronavírus era uma gripezinha. E aí tem lá umas 10 aparições dele onde é que ele falou que era gripezinha. E tem os caras, os apresentadores de TV, tem aquele Siqueira Júnior que também falava: eu não vou tomar essa vacina, não sei mais o que. E aí tava lá esses dias postando vídeo, se vacinando e tal. Cara, é muito divertido isso, porque a galera, na verdade, é o seguinte, né? Hoje em dia, se tu falou, tá registrado na internet, sabe? Não tem o que fazer. Lá atrás, onde as pessoas não tinham como gravar, não tinham acesso aos vídeos, era muito mais fácil tu mentir, tu falar uma coisa e depois dizer: eu nunca falei isso. Mas hoje em dia não dá, velho. Hoje em dia tá tudo registrado, tá tudo lá. Não adianta querer agora dizer que não falou, que não fez, que isso e aquilo, que tá tudo ali, tá tudo registrado e acaba sendo bem divertido. Eu me divirto demais com isso aí, sabe?
Só queria fazer esse comentário. Se por um acaso tu estás ouvindo aí e é fanático do Bolsonaro, né? Talvez tu tenha percebido que eu não gosto muito do Bolsonaro. Na verdade, eu nunca gostei, né? Não achei que ele era a melhor opção que a gente precisava para quebrar com aquele ciclo do PT. Mas, enfim, foi ele que apareceu ali. Mas eu nunca gostei dele, nunca gostei da postura dele. Eu sempre achei as ideias dele vazias e ele tá... E principalmente assim, tipo, ele ganhou, eu torço, tá, tomara que dê certo porque é melhor pra nossa vida. Mas a gestão dele na pandemia foi algo assim, que beirou assim o bizarro, uma coisa absurda, né? Então, hoje eu não falo nada, não me posiciono, a galera que me conhece, eu falo aqui no podcast às vezes, mas a galera que me conhece sabe, eu não comento mais nada, não posto mais nada, porque eu tenho uma teoria que é a seguinte: a essa altura do campeonato, com tudo que já aconteceu, quem tinha que ter mudado de opinião já mudou, tá? Tu não vai ser uma postagem minha que eu vou fazer pessoas abrirem os olhos, não, porque quem já está analisando as coisas racionalmente, sem estar vestido daquela paixão fervorosa pelo candidato, sabe? Sem morrer de amores pelo político, a pessoa que analisa racionalmente consegue ver, sabe? A pessoa consegue analisar e ver o que foi feito, o que não foi feito, o que foi dito, o que não foi. Então, nesse momento, se tu fizer uma postagem assim, só vai querer brigar. Você vai querer brigar com quem não quer enxergar. É exatamente o que estava acontecendo lá quando o PT estava desabando, no período que o Lula estava sendo investigado e todos aqueles caras do PT estavam sendo investigados, que começaram a ser presos, isso e aquilo. A galera fervorosa defensora do Lula naquela época também era uma galera que não ia mudar de opinião, entendeu? Não adiantava chegar lá e fazer um post e dizer, gente, o que é isso? Tá ali, tá defendendo, tem as provas, os caras fizeram isso e aquilo. Não tem. Porque o cara que é radical, fanático, ele não vai mudar de opinião. Então, eu acho que nós estamos assim, tem os extremos ali, né, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, aquela galera, né, o fã-clube que idolatra, independente de qualquer coisa, o líder pode vir e cagar na cabeça deles que tá tudo bem, existe uma justificativa por ele ter cagado, que justifica todas as outras coisas, mas tem uma galera no meio que tá em busca de algo, entendeu? Tem uma galera que é um pouco mais identificada com a esquerda, outra galera que é um pouco mais identificada com a direita, que não se sente representado por esses caras, velho. E é a esmagadora maioria. Só tu pegar o número de pessoas de abstenção, nulos e brancos das últimas eleições, tu vai ver uma galera, velho. Então, nós estamos precisando de coisas novas, a gente precisa oxigenar a política. E é esse recado que eu deixo para vocês nesse momento. Então, se tu é fã do Bolsonaro ou se tu é muito fã do Lula, eu continuo gostando de ti como pessoa, mas apenas discordo da tua opinião, tá? O que não tem problema nenhum. A gente pode se dar bem e ter opiniões diferentes. Sendo assim, agora que eu já perdi uma parte da minha audiência bolsonarista, vamos seguir então com o podcast, trazendo o que de melhor aconteceu no Brasil e no mundo nas últimas semanas. Homem batiza o filho de Departamento de Comunicação e Estatística na Indonésia. A criança nasceu em dezembro de 2020 e foi registrada com esquisitíssima alcunha no Departamento Civil do país, em homenagem ao local onde o pai trabalha. Que bela homenagem, hein? Deus o livre com um pai desse. Eu olhei pra carinha do gurizinho ali, ele tem uma carinha mesmo de departamentinho, sabe? Como é que vai ser? Vai ser o apelido dele. O DP. O DP. Fala ali com o DP. O que é DP? Douglas Pereira? Não. É DP de departamento. Departamento de Comunicação e Estatística. A pessoa se a moda pega, de encontrar aí, sei lá, o Departamento de Aviação de Souza. Eu tenho curiosidade para ver os outros filhos desse casal, se eles tiverem mais. Seria bem interessante, né? Seria o departamento de comunicação, o departamento de finanças. Ele ia criar uma família corporativa, né? É cada um, velho. Detentos burlam a lei
e vendem conteúdo erótico em plataforma digital. Olha que massa. Não dizem por aí que o bandido tem que trabalhar? Aí os caras vão ali proibir, os caras encontraram uma maneira de trabalhar dentro da cadeia. Eles ficaram vendendo conteúdo de close friends. O close friend é outro conceito de close friends, né? Eles estão close friends, estão fechados dentro da cadeia. Eu acho que é esse o conceito deles de close friends. Os caras vendiam ali imagens, vendiam cenas de sexo dentro da cadeia e faturavam uma graninha com uma assinatura mensal. Mas aí a polícia descobriu e aí acabou com a farra. Isso foi no México. Para quem acha que eu fico aqui só trazendo notícias que não têm importância nenhuma, agora uma notícia que talvez é uma notícia das mais importantes desde quando eu comecei esse podcast, tá? É a notícia que diz o seguinte: consumir álcool não altera efeito da vacina, confirmam cientistas. Aê! Bravo! Muito bom! Aqui o Brasil tem essa preocupação sempre, né, de poder beber enquanto faz tratamento, né? Eu conheço cara que não vai no médico porque, tipo, não, já sei que eu vou lá, ele vai me dar um antibiótico e eu vou ter que parar de beber. Ai, meu Deus do céu. Os caras não conseguem ficar uma semana sem beber, né? Eu já tô aí, porque me acompanha a minha saga sem bebida de álcool. Eu já estou indo para fechar o meu 4º mês, janeiro, fevereiro, março, final de abril. Vai fechar 4 meses sem bebidas alcoólicas, né? Eu nunca imaginei que eu seria capaz disso. Eu tô indo em busca do meu recorde aí, né? Não era tão difícil, meu recorde eu acho que era uma semana. Não, acho que uma vez eu tomei antibiótico mais tempo. Acho que uma vez eu tomei antibiótico 10 dias, eu fiquei sem tomar nenhuma gelada. Mas tá aí, né? As pessoas se preocupam muito, então pode beber, pode inclusive fazer a vacina, sair dali para comemorar e pegar uma gelada e tomar, que não afeta a vacina, tá bom? Agora aqui um momento de superação. Eu sempre gosto de trazer aqui no podcast coisas que incentivem as pessoas, né, a alcançar os seus objetivos, a correr atrás, a superar os seus limites. E vira e mexe, eu trago alguma notícia desse tipo aqui. Essa notícia aqui eu achei sensacional, ó. Assaltante sem braços de Manaus aparece solto e pilotando jet ski com os pés. Viu só? Aqui, ó. Leonardo de Souza Cavalcante, de 23 anos, conhecido por ser o primeiro amazonense a conseguir uma habilitação para dirigir sem ter os braços. Apareceu pilotando um jet ski somente com os pés. Ou seja, tu tá aí reclamando das tuas coisas que tu não consegue fazer, que tu não consegue executar os teus projetos. Tu já imaginou o cara que queria ser assaltante e não tem os 2 braços? Isso não impediu. Ele tá ali de boa, cara, de boa. Ele tá indo atrás dos objetivos dele, inclusive andando de jet ski. Eu, com os 2 braços, eu não sei andar de jet ski. Eu nunca andei e não faço nem ideia. E o cara só ali, com os pezinhos andando de jet ski. E detalhe, a polícia pegou ele ainda tinha um 38 com ele. Que é mais legal ainda, porque tu imagina que ele tinha um 38, ele atira com os pés. Ia ser muito massa a polícia perseguindo ele e ele com um 38 no pé e com outro pezinho no volante, assim, pilotando o jet ski e com a outra e com outro pé aqui, pá, 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 dando tiro. Ia ser algo, olha, ia botar o Chuck Norris no chinelo, esse cara aí, hein? Esse é o cara que quando é preso, ele é preso por assalto a pé armado. Essa notícia aqui, ó, eu trouxe ela só pelo... ela é em inglês e tal, né? E sabe que inglês não é tão fácil de ler, né? Mas aqui ela fala o quê? Que o novo trabalho do Príncipe Harry significa pênis em japonês. Eu achei isso muito legal, entendeu? Então os japoneses estão olhando lá, o Príncipe Harry, o que ele trabalha? Ele trabalha no pênis. Ele trabalha no pênis. Vocês vão ter que concordar que pênis já é engraçado, né? Não o órgão,
no caso. O órgão não tem graça nenhuma. Não é engraçado, não é bonito. Eu tô falando da palavra pênis. A palavra pênis é muito engraçada. Então, o Harry aí que saiu da família real para trabalhar no pênis. Desejamos ele aí muito sucesso nessa empreitada, tá? Essa jornada dura. Mas essas coisas acontecem. Eu lembro daquele jogador da Croácia, né? Era da Croácia, o Suker, Alan Suker, né? Suker, e ele jogava na Inglaterra. E Suker na Inglaterra é chupador, né? Em inglês, Suker. E aí ele jogava lá com aquele sucker nas costas. A galera lá, cruz lá, ó o chupador lá. Vai entrar o chupador. Ai, meu Deus do céu. Olha, falando em pênis, curte essa notícia aí, ó. Homem bebe demais, é levado para matagal e acorda sem o pênis. Cara, eu não consegui nem rir disso. Pera aí. Polícia investiga o crime e ninguém sabe o que foi feito com o órgão genital do homem. Caso ocorreu no norte de Minas Gerais. O que fizeram com o pênis do rapaz? Será que empalharam? Qual será a justificativa? E ele alega assim, que ninguém sabe a investigação, porque ele alega aqui, ó, que ele bebeu além da conta num boteco e dormiu. Ele acordou no matagal sem pênis. Ele tá sem risco de vida nem nada e tal. Mas, cara, olha que loucura. Então a gente tem que ficar atento nisso daí. Tu não pode mais sair pra ir num boteco, tomar a tua gelada, passar um pouquinho do limite, porque existem caçadores de pênis por aí, cara. Segundo diz na reportagem, ele era um contumaz consumidor de bebidas alcoólicas. Eu gostei desse termo, ele é um contumaz consumidor de bebidas alcoólicas, né? Não se diz bebum, não se diz cachaceiro mais, é pudim de trago, não. É um contumaz. O dia que eu voltar a beber de novo, estiver bebendo bastante, eu vou pedir para as pessoas se referirem a mim dessa maneira. Ô, cara, tu é um bebum? Não, eu sou um contumaz consumidor de bebidas alcoólicas. Então, certas pessoas já estavam analisando o comportamento dele, né? Essa quadrilha roubadora de pênis aí já andava pela redondeza vendo assim, ó, quem é que é o bêbado que nós vamos pegar, né? Que bêbado normalmente tem medo. Medo tem aquele ditado, né? De cu de bêbado não tem dono, né? Então, normalmente se tem a preocupação em resguardar, né, a traseira e esquecem que a frente está vulnerável. Então, pênis de bêbado também não tem dono. Na verdade, agora no caso desse aqui tem, né? A pessoa que cortou levou embora. Não sabemos para que utilidade que a pessoa que cortou vai dar para esse pênis, tá? Tô aí já há um tempão falando de pênis, né? Depois que reclama que o podcast fica longo demais, quer gravar podcast curto, né? E fica fazendo divagações sobre pênis de bebedor de álcool contumaz. Homem que mostrou as nádegas à vizinha durante discussão em Santa Catarina terá de pagar indenização. A nudez de um indivíduo deve ser resguardada a quem tem interesse ou necessidade de vê-la, cita a juíza na decisão. O cara foi lá, mostrou as nádegas pro vizinho e vai ter que pagar a indenização. Eu sou extremamente de acordo, realmente, dependendo das nádegas, né, que do sujeito realmente causa transtornos, né? Assim como eu acho também que de repente o cara que tem lá na sua vizinhança uma pessoa que tenha nádegas muito bonitas e que as mostra na sacada ou na janela gratuitamente, se tu está olhando, tu deveria pagar pelas nádegas, né? A pessoa que mostra as nádegas ao perceber vizinhos olhando, ela poderia entrar na justiça e alegar, ele está olhando e eu cobro tantos reais para olharem as nádegas, ele vai ter que pagar, né? E assim eu acho justo. E assim eu acho justo que as pessoas tenham realmente uma indenização para se curar do trauma, porque tem algumas bundas que são horríveis. Eu lembro uma vez que eu estava voltando, eu era criança, a gente estava voltando da praia no verão, nós passamos pro lado de um ônibus e no que eu olhei na janela, né, pela janela, assim, na janela do ônibus, tinha um rapaz com a bunda para fora. E aquilo foi uma cena que me traumatizou, porque eu consigo lembrar daquela cena
com um chumaço de cabelo que tinha naquela aquela região ali. Então, gente, eu hoje, se eu soubesse, eu iria atrás dos meus direitos, tá? Porque, como diz a juíza ali, deve-se resguardar a sua nudez a quem tem interesse. E eu não tinha interesse de ver a bunda daquele rapaz no ônibus, tá bom? E deixar bem claro que essa notícia foi que me incentivou a gravar o podcast de hoje. Eu tava ali meio sem inspiração, vou gravar, não vou, olhando pra minha câmera, não tinha muito conteúdo, muita coisa pra falar. E aí eu tava dando uma olhada nas notícias e apareceu essa notícia que assim, não, agora bunda sempre é um bom incentivo. Nada como uma bunda pra nos tirar da inércia. Eu entendi aquilo como um sinal, sabe? Ó, levanta a bunda e vai gravar o podcast. É isso. Estados Unidos, mulher diz que câmeras flagraram um dinossauro invadindo a sua casa. Tá? Eu vi as imagens ali, para dinossauro, assim, parece um réptil, alguma coisa assim, mas para dinossauro não serve, né? Talvez o que essa pessoa talvez pode ter feito. Eu, na verdade, gostaria, se eu fosse policial, eu ia dar uma investigada, tá? Nas redes sociais dessa pessoa, ia dar uma olhada se ela é, por exemplo, uma contumaz consumidora de cannabis sativas, por exemplo, se ela é uma usuária de qualquer outra substância alucinógena, né? E daí, para ter realmente uma conclusão a respeito dessa história. Porque dependendo se a pessoa ela faz o uso de entorpecentes, talvez realmente faz sentido ela ter visto um dinossauro ali, tá? Mas até o presente momento, onde nós sabemos, tá? Não tem dinossauros no planeta, a não ser que tem, na verdade, em outros planetas, e alguns alienígenas estão trazendo e soltando alguns para de repente começar a repovoar de dinossauro e eles retomarem o que era deles, né? Antes disso, e a gente não vai ter como exterminar os dinossauros, porque se cair um meteoro aqui, nós estamos fodidos, sabe? Então, vida que segue. E a última notícia do dia: hospital italiano descobre funcionário que faltava ao trabalho havia 15 anos. Ai, meu Deus do céu, ninguém notou isso. 15 anos o cara não estava indo. Cara, olha que coisa absurda. O funcionário teria recebido ao todo 538 mil euros, equivalente a 3,6 milhões de reais em valores atuais, ao longo dos anos que acredita-se que não tenha trabalhado. Mas olha só o que foi bizarro nessa história. Ele teria começado a trabalhar em 2005, aí ele teria ameaçado, ele não estava mais comparecendo, daí ele teria ameaçado o gerente dele, tá? Para não revelar esse negócio, para não botar lá nos relatórios. E esse gerente se aposentou. E aí entrou um cara no lugar dele que não conhecia o funcionário, nem sabia que o cara existia, mas o cara estava lá, constava no registro e estava ganhando o salário dele. Agora isso na iniciativa privada é mais difícil a gente ver, né? Tem pessoas que dão golpe em empresas que fazem isso, o funcionário faz isso e tal. Às vezes é algum esquema com algum funcionário lá do RH e tal, mas é mais raro, assim, né? O que é comum é funcionário fantasma no serviço público, né? Normalmente ligado à política, né? Funcionários dos CCs, enfim, aquela galera que a gente conhece, que está lá em Brasília, que emprega pessoas e pega dinheiro de volta, né? A tal da rachadinha. Tem até uma galera aí que tá se incomodando com essa parada agora, mas eu não vou mais falar, se bem que eu posso falar, eu acho que a audiência já foi embora, né? Antes, lá no início do podcast, quando eu falei do Bolsonaro, eu já perdi a audiência bolsonarista, então não tem problema nenhum eu falar da rachadinha. Mas eu admiro o Bolsonaro nesse sentido, viu? Porque o cara é um cara de palavras, ele sempre falou que a família é um dos valores dele, tá? E ele tá protegendo a família. E acho que qualquer um de nós faria a mesma coisa, tá? Se é para livrar um filho, eu faria qualquer coisa pelo meu filho, tá? Eu acho que é isso aí.
Tá, o Bolsonaro tem razão. Hashtag. Então, minha galera, eu vou me despedindo por aqui. Acho que já ficou um podcast bem longo. A minha ideia é reduzir o tamanho do podcast, mas como eu falei, eu tenho esse problema de falar e falar demais. Sou um contumaz conversador. Não é tagarela que se diz, não é contumaz conversador. Eu peço que vocês me sigam lá no Instagram, @MatheusBreyer, me acompanha lá, dá aquela força. Se tu gosta do meu podcast, gosta das minhas ideias, gosta de escutar essas bobagens aqui, envia para os amigos também. O episódio ele tá em áudio nas plataformas de áudio, Spotify, todas aquelas, e tá em vídeo no YouTube, tá? O que muda? O que muda é tu ver a minha cara no YouTube. Então, não é uma vantagem, tá? Mas é importante para mim que se você escuta aqui e não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve lá. Se inscreve, ativa notificações e tudo. Ajuda o meu canal a crescer um pouquinho, que eu tenho poucos seguidores, mas eu sou um cara que valoriza cada play. Se eu botar um episódio aqui e tiver um play, eu vou valorizar, tá? Quer dizer, um play eu não sei se eu vou valorizar, porque muitas vezes sou eu mesmo que dou o play depois para ver se o áudio entrou certo na plataforma. Mas eu valorizo realmente todo mundo que me acompanha. Se tu é gremista, acompanha o meu podcast do Grêmio, procura lá, Confio no Meu Grêmio, também tá no meu canal no YouTube, tá? Eu tenho um canal para todas as coisas. No meu canal do YouTube tem vídeos de stand-up, tem o podcast do Opilando e também tá o podcast do Grêmio agora também. Tá bom, gente? Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um grande abraço, beijo no coração de vocês. Até a próxima, sabe lá quando, tá? E valeu, até mais.